E eu acho que não só vai precisar da imersão, eu acho que é menos imersão e mais abertura. Quando você olha para o mundo de como o Web3 funciona, de como a DAO funciona, você meio que tem que reaprender certas coisas que você aprendeu, né? Quando eu entrei na XP, eu lembro que o dress code não era tão flexível, não podia home office. E são coisas hoje em dia normais, a gente tá até de uniforme aqui, né? Não, a Bruna já tá acostumada. Ela fala, os homens só vêm de preto aqui. 10 anos atrás estaria todo mundo aqui, né? Com a camisa social, somos empreendedores e tal, e a gente tá todo formal aqui. Home office, pô, não teria todo mundo saído de casa, teria todo mundo saído lá da empresa e provavelmente a gente nem teria conseguido chegar aqui de tão longe que a gente estaria. A nossa aceitação para essas coisas nas empresas demoraram muito. O mundo corporativo rejeitou por muito tempo coisas que nós, seres humanos, queríamos pra gente. Mas a gente não podia porque o nosso chefe não gostava, porque o diretor não gostava. Existe uma transferência de geração em geração na idade. Geração é geração de mindset, de como eu acredito que eu deveria tocar o meu próprio negócio. Antigamente era você ser o dono, você ter o controle, você ter o poder, e aquilo ali ia te dar o status, a Forbes. E hoje é você ter contribuído para as pessoas que estão à sua volta, é o legado, né? Então a Web3, ela cria caminhos para que você trabalhe em 3 DAOs diferentes. Pô, isso você não podia fazer antes. Uma empresa ia ficar revoltada com a outra. Mas você pode contribuir para 3 DAOs em indústrias diferentes com aquilo que você sabe, programação. Então isso, uma pessoa não precisa mais aceitar todas as coisas que aquele CEO ou RH achavam que ela tinha que aceitar. Hoje ela pode optar pelo projeto que ela quer, ela entra em projetos que estão ainda no começo, ela pode ou não ganhar dinheiro como qualquer startup da vida, mas ela sabe quais são as regras do jogo, ela sabe o que ela tem, ela sabe qual é o potencial de ganhar, como o negócio funciona, qual é a governança, como que as áreas se organizam. Isso tudo é muito mais aberto do que era no mundo corporativo. Então, você tem que estar aberto. Se você vier com aquela cabeça do mundo corporativo fazer coisa na Web3, você não vai atrair nenhum talento. Quem é a pessoa de tecnologia que saiu da empresa tradicional para ir para a Web3 para trabalhar com a outra pessoa tradicional? Mas detalhe um pouco melhor isso para a gente Dia a entender dia. exatamente o que é isso na prática. Quais são essas DAOs? Como é que é assim? Eu vou ganhar esse dinheiro pelos smart contracts que eu vou definir, que ali eu vou ganhar um FII. Como exatamente seria isso na prática? Eu vou deixar ele falar de governança, mas eu vou te dizer que se isso fosse uma reunião, a gente não teria o Laio é o analista júnior aqui, vai fazer a pauta, e aí fulano vai fazer a ata. A gente tá aprendendo esse negócio, que a gente entra na reunião, quem era com a pauta hoje? Toda semana a gente troca, a gente tá aprendendo a fazer rodízio das nossas ações. Então isso não era comum para mim, mas é algo que eu tô aprendendo. Então se você tiver fechado isso, você fala, não, calma aí, o Eli tem que tocar isso, ele vai ter que tocar isso, a governança é o que ele acha, a DAO acaba, porque a gente não tá indo lá para procurar isso. Então, para você manter a DAO forte, para você manter todo mundo comprado, você precisa estar com a regra do jogo bem explicada e deixando com que as pessoas participem como elas podem daquele processo, dentro das regras daquele jogo. É que, na verdade, o maior problema que você tem dentro da empresa hoje, na minha opinião, é o Principal Agent Problem, que é quando o CEO da empresa, por exemplo, que é o Principal, e o funcionário executivo da empresa, que é o Agent, eles têm objetivos divergentes. Seja o executivo dele toma uma atitude na empresa que ele não pensou no longo prazo, ele pensa a curto prazo em benefício próprio. Agora já o dono, a pessoa que tem equity, que tem o skin in the game, ela vai pensar no longo prazo no sucesso da empresa. E quando a gente descentraliza e você coloca todo mundo como dono, como sócio, e você faz tudo junto, você tira esse conflito de interesse. Então você começa todo mundo a pensar em longo prazo, em vez de pessoas pensarem em curto prazo em benefício próprio também. Alinha os incentivos, né? Exatamente. E até, sendo um pouco técnico, e por mais que isso vá soar super idealista, eu juro que eu não sou tão idealista assim. Eu acredito que do que a gente está acostumado, acredito nas coisas, mas eu não sou tão idealista. A verdade é que o que a gente faz hoje, vamos dizer, fora da Web3, no mundo normal, é movido por medo. Você cria os contratos com os seus programadores, com os seus funcionários, movido na ideia de, se você for trabalhar em outra empresa e eu descobrir, eu pego você e te tiro daqui e você perde o teu negócio. Eu te dou opções de ter ações da empresa com cliff de 1 ano, vesting a cada um num pacote de 4 anos. E se por um acaso você tiver entregado valor a rodo para a empresa, eu cogito te dar de novo outro para te manter na empresa. E
E é uma relação difícil, que a gente já vê criando rupturas hoje num mercado muito mais aquecido que a gente está vivendo. Então, para você trazer uma pessoa, você falar, eu te dou equity na maneira normal. O cara já olha e fala, mas será que eu quero? Eu quero mesmo. E depois fala, pera, não era assim 2 anos atrás, a gente já tá vivendo um momento diferente. Quando a gente tá falando, e para você, um empresário, pegar e falar, beleza, eu quero distribuir equity para todo mundo. Isso é um problema, assim, do tamanho do mundo pro teu jurídico, pra compliance, pra tudo. Investidor. Então, o investidor fica desesperado, pelo amor de Deus, você não pode fazer isso porque isso aí pra responder, pra não sei o que, dá todos os problemas da história. Pra dar equity pra muita gente já é problema, já é difícil, os custos e tudo mais. Mas quando você tá numa situação da Web3, na verdade você cria coisas, por exemplo, que eu tinha aberto o celular pra te mostrar isso. Isso aqui é um NFT da Bankless, que foi a primeira DAO do Brasil. Esse é o NFT de governança deles. Uhum. Então eles têm 55 desses tokens que existem. São 55 pessoas que decidem para onde que eles vão e para onde que eles não vão. Uhum. Isso é uma representação... Isso é uma representação virtual, gráfica, mas de uma coisa real, que é efetivamente o hash do token. Só que é o token que eu também participo da Bankless. Ele me mostrou um videozinho, para quem tá só no Spotify aí, mostrou um videozinho. Então, as 55 pessoas, eles votam. Mas isso não significa que eles são sócios iguais ou que eles recebem de maneira igual. Como que você recebe alguma coisa da Bankless ou até de outras? Eles criam um incentivo positivo de quanto mais você trabalhar, mais você vai ganhar. Então, quanto mais valor você gerar, mais horas e o caramba, mais vai ser. Tem N maneiras de fazer isso. Como que isso é feito em várias DAOs diferentes? Eles pegam e fazem baseado em peer review. Ou seja, eu faço review do Marcelo e do Eli e do Laio. Eu falo, esse mês meu Laio fez chover. Trabalhou 200 horas por dia para fazer esse negócio andar. Deu tudo que ele tinha. Então eu acho que eu tenho aqui 10 moedinhas que eu posso distribuir, 9 moedinhas que eu posso distribuir entre vocês. Aí eu vou distribuir 6 pro Laio, eu distribuo 2 pro Eli, porque o Eli trabalhou pra caramba, mas o Marcelo estava focado no podcast. Ele deu o toque ali de várias coisas importantes, mas ele não conseguiu dar tantas horas e dou uma. Beleza. Só que todo mundo faz isso e isso cria um algoritmo que fala, essas pessoas tiveram mais peso perante ao que todos os outros acham e essas aqui menos. E aí o que foi gerado naquele de tokens, por exemplo, do que está sendo criado em volta da DAO, é distribuído entre eles. E aí acabou. Você cria um incentivo positivo, não negativo de se você não estiver aqui às 9 horas da manhã, você tá fora da empresa. Não bicho, a gente tem esses problemas para resolver. Todo mundo ganha se a gente conseguir resolver. E por um acaso, quem ajudar mais pra gente resolver esse negócio vai ganhar mais. E você consegue fazer isso de uma maneira que você não precisa de contrato, que você não precisa de nada. Você faz isso da maneira que vocês quiserem e não precisa passar pelo governo, não precisa passar por ninguém, que aí fica muito mais fácil de você fazer isso. E outra, lembrando, os tokens são como se fossem uma parte uma cota da empresa. Uhum. Que pode ser definido um máximo que será criado, do que vai ter e tal. E aí, beleza. Conforme o projeto vai evoluindo, gerando mais valor, crescendo e tal, esse token que ali parecia ser nada, 1 centavo, se tanto, e o caramba, de repente vocês criaram de fato a nova rede social descentralizada que roda nos computadores, não precisa de nenhum GCP, nem AWS ou qualquer coisa do tipo, e vale horrores, porque todo mundo tá lá, tá todo mundo usando, e beleza, foi isso que vocês criaram, e aquilo agora vale que era 0,1 centavo, agora vale $100. É o IPO do Day Zero, né? É isso. O IPO do Day Zero. É a possibilidade de você fazer isso. E se você tiver um problema técnico gigantesco que você precisa resolver e você não tiver lá no teu time técnico a solução, você pode ter várias formas de encontrar alguém que vai resolver teu problema, vai ser premiado por isso e ele não precisa trabalhar nessa empresa. Então você vê o tempo todo, principalmente com devs, né? Esses service devs que vão de um lado para o outro resolvendo esses problemas, estão fazendo uma grana e talvez seja a primeira vez que o dev viu um alinhamento de incentivo que ele procurava. A gente tinha um negócio no passado chamava Bounty Hunter,
que poucas empresas faziam isso. No mundo de segurança é mais comum. Achar bug bounty. Exatamente. De você identificar e, cara, a gente... Pô, no Nubank a gente um dia descobriram uma pequena falha e, cara, a gente falou, não, vamos dar dinheiro, cara. Esse é o jeito certo de mostrar pro mercado que a gente não quer que fodam a gente quer ajudar. Aí você usa a força externa ao seu favor a um preço insignificante para uma companhia, né? Eu vi uma história da FedEx. A FedEx lucrou bilhões e bilhões com o algoritmo dela de logística, né? Só que aquele algoritmo que ela fazia tinha um time de, sei lá, 150, 200 pessoas fazendo aquele algoritmo. E em dado momento, um líder que chegou na empresa decidiu pegar esse algoritmo e colocar no mercado para as pessoas ajudarem quase que open source e quebrou em blocos o problema e dividiu. Eles pagaram, se eu não me engano, algo como $150 mil e foi o melhor algoritmo que eles fizeram na história. Mas até sensacional. Do outro lado, retenção de talento. Quando você está trabalhando com um grupo de devs, você manja muito mais disso do que eu, beleza, você criou um produto inteiro e aí um cara que era a chave do negócio, você fala, pô, eu vou para outra empresa. Partiu. Aí você fala, legal, e agora? Aí vem outro e ele criou outra coisa em cima e aí começa a virar aqueles problemas de produto legado. Mas imagina que aí quando esse cara saiu, esse cara não tem mais interesse no negócio, ele fala, beleza, tô focado em outra coisa. Agora imagina quando você tá com um grupo de devs que começou o negócio e foi pago mais tokens porque eles estavam no começo. E aí ele tá trabalhando lá em outros lugares, não necessariamente dando tanta atenção e tal, tudo bem. Mas aí ele começa a ver que o valor que ele fez ali atrás tá começando a ser atacado. Ele tá para sempre ligado com esse negócio até ele vender esses tokens estarem no valor real. Acho que ele vai falar, eu não quero criar uma segurança mais ou menos, eu vou ali dar uma olhada, ver se tá tudo bem, não sei o que e tal, para ter certeza que ninguém tá fazendo mal para isso. E tá sempre bem incentivado, né? O incentivo tá sempre bem alinhado, né? Você fideliza. Todo mundo alinhado, essa é a verdade. Só que tem uma guerra grande. Qual que eu acho que é a grande ruptura de empreender da Web 2 para a Web 3? É o ego. Essa é a verdade. E a gente não pode tapar o sol com a peneira nesse sentido. Empreender é um ato egóico pra caramba. Você quer ser o founder, você quer ser o cara que fez isso, você é o cara que começou. E a verdade é que quando você vai para a Web 3, você tá basicamente falando, tive uma ideia incrível, agora todo mundo é dono. Isso, não você é só um node. Eu sou só um node da história. Mas, cara, eu acho que tudo que é benéfico e acaba se tornando meio que padrão, quem não segue, cara, é o que a gente tava falando aqui, cara. Vai virar o táxi contra Uber, né? Se isso realmente for melhor, né? Eu não sei se vocês lembram aquele movimento que o pessoal das apps começou a fazer a holocracia, e daqui a pouco surgiu o livro de holocracia, e acho que a Vagas aqui começou a usar um modelo parecido, onde não tem chefe. Como? A Educar usava. A Educar usava? Eu não sabia disso. Conta um pouco sobre isso. Não, eu vivi pouquíssimo, e quando eu assumi, essa foi uma das coisas que não Pra quem não sabe, vocês compraram a Educar, Sim. que era uma empresa de educação. Então recentemente, a MindLab comprou a Educar recentemente, e eu assumi a Educar para transformar ela numa ferramenta de mobilidade social muito mais do que... E colocar 1 milhão de pessoas para trabalhar nos próximos 2 anos, muito mais do que efetivamente ser o Udemy do Brasil, que como muito foi falado. Então, a Educar, há alguns anos, ela se tornou... adotou a holocracia, onde havia essa questão das pessoas se autogerenciarem. E é autogestão. Essa é a melhor definição da holocracia. A história das apps aparentemente foi muito bem sucedida, mas tem uma coisa. Qual que é o passo que falta da holocracia que fica muito claro? As pessoas fazem a autogestão e elas tomam decisões que basicamente o que isso significa? As pessoas têm alçadas específicas e aí elas podem tomar decisões dentro dessas alçadas, mas não existe uma hierarquia clara de chefe ou a pessoa que é subordinada àquela pessoa. As pessoas têm responsabilidades e o objetivo tem que estar bem alinhado de a gente quer chegar lá. E todo mundo está pedalando e procurando a melhor maneira de usar sua energia para isso. Tem pessoas que direcionam, que são os lead links, que são as pessoas que cuidam, por exemplo, o lead link de tech, que é a pessoa que é responsável por toda a bolha de tech, que ele fala, ó, aqui a gente tem essas questões que a gente precisa resolver, quem que podem ser as pessoas que podem ajudar a gente nisso, e direcionando e tentando puxar a energia das pessoas para cada lugar. Mas quando você tem a autogestão, ou seja,
todo mundo participa da gestão. Não existe uma pessoa que é chefe, que responde como 01 no negócio de fato. Mas não todas as pessoas têm o benefício no final de todo mundo estar participando também do negócio da mesma forma e de acordo com a energia que está colocando e o caramba, porque não eram todos sócios. Então isso já cria uma dinâmica diferente. Eu vejo hoje que se a Educar talvez estivesse na Web3 e tivesse sido feito esse movimento de se tornar de fato, adotar a holacracia junto com a Web3, talvez tivesse sido um movimento que teria funcionado. No nosso caso, foi uma experiência que não deu certo e a gente voltou ao comando descentralizado, meio que extreme ownership do Jocko Willink, muito mais nessa linha. Eu acho que, cara, eu faço muitos paralelos ainda da minha vida anterior, que era a vida de atleta, com o corporativo, né? Com o nosso mundo de gestão, liderança, etc. E eu acho que a gente ainda tem um modelo de gestão ainda muito arcaico, cara. Muito arcaico. Eu acho que a gente ainda tem muito para evoluir. Cara, há 10 anos atrás desenvolvia a software de um jeito e hoje se fala de agilidade, que é como organizar as empresas em squad e etc. Ou seja, cara, a gente está mudando ainda muito recentemente, né? Eu lembro quando eu estava na Oi, eu tive reunião com 80 pessoas. Era um projeto que cruzava a empresa inteira e aí não, isso precisa chamar o Eli, precisa chamar o Laio, precisa chamar o Ivan, a Bruna, cara, não funciona. Claro que é um modelo que não funciona. Então, acho que a gente ainda está numa fase de experimentação de modelos. Esse é um deles que, ficou super interessante. Mas eu acho que agora, quando a gente começa a entrar no universo da DAO, isso daí vai ser ainda... Vai chegar ao extremo, né? Porque a gente vai ter que encontrar um modelo que funcione bem para essa estrutura, né? É que eu acho que, do modo geral... as pessoas são muito ruins em prever qualquer tipo de crescimento exponencial. A gente, por natureza, a gente nunca sabe de verdade o tamanho que aquelas coisas podem se tornar. E, por definição, eu acho que qualquer coisa que a gente vai fazer, que a gente vai olhar, qualquer negócio que a gente vai analisar, qualquer processo, qualquer framework, a gente não sabe de verdade o que dá certo, a gente sabe o que não dá. Você entendeu? Então, eu acho que a gente começar a se inspirar de verdade no que não dá certo mais do que não dá, do que a gente sabe, e melhorando os processos aos poucos, eu acho que em algum futuro próximo a gente chega de verdade no sweet spot. É o que vocês estão fazendo. Em relação a isso. Sim. A gente está fazendo, ainda mais aí falando do lado de governança, a gente está batendo muito a cabeça na parede e falando, ok, aqui não deu certo, aqui deu certo, aqui não, aqui deu certo. E muito nessa linha de, imagina, se você vai olhar lá os 28 nomes que estão hoje na Alma, são pessoas que já fizeram coisas interessantes, assim. Eu falo que muitos de nós construímos produtos enormes na Web 2. E agora a gente está aqui a apoiar pessoas para criarem o futuro. Porque a princípio que a gente acredita de fato no lado de que o futuro é criado por empreendedores. A gente só vive nele, então a gente quer apoiar esses empreendedores a criarem um futuro melhor que a gente quer viver. Uhum. Então, quando você pega pessoas que têm tanto conhecimento, já fizeram tanta coisa, que tem tanto quilômetro rodado, né? Já apanharam tanto, tomaram tanto tombo, e você junta num grupo no Discord, que tipo um WhatsApp melhorado ali, fala, beleza, decidam tudo, ninguém é chefe de ninguém, seja o que Deus quiser. É uma loucura. E na hora que a gente começou, eu falei, isso aqui... assim, 3 dias alguém vai xingar o outro, vai voar uma bota na cara de alguém. E só um comentário, na Web 2 tu tem referência, então você vai lá e fala, putz, produto, deixa eu olhar aqui a Apple, design, deixa eu olhar aqui Airbnb, tem padrão de tudo, né? Tem referência de tudo. Tem um padrão muito claro, os projetos mais velhos têm 1 ano e meio, 2 anos, entende? Então no trabalho dele, imagina, você toma a opção de usar uma governança X e isso pode ser um erro que pode custar muito caro para todo mundo. Mas a questão existe uma bola de cristal de você tomar o risco hoje aqui no Brasil de olhar e falar, isso não vai impedir a gente de fazer acontecer. Então a gente está olhando os melhores cases de DAOs no mundo para aprender com eles estão aprendendo há mais tempo do que a gente, e com esses erros deles é que a gente está aprendendo. A questão é que no Brasil não tem tanta gente que errou
para conseguir ensinar. Então lá na frente a gente vai conseguir falar como que a gente se vira com imposto, como que a gente virou com a parte de law para montar essas empresas, como que a gente fez funding, como que a gente fez seed e todas essas coisas que quando a gente começou o grupo a gente não conhecia. E como que a gente se entendeu, né? Porque esse é o negócio. No final do dia o negócio é sempre um problema de BIOS, o bichinho idiota operando o sistema. Então... E foi muito interessante porque no final foi ao contrário. Você viu gente... Por exemplo, eu não conhecia o Robson. E o Robson hoje é um cara que eu falo, pô, eu amo você, cara. É um cara que eu sou pirado. Bato papo com ele desde ciclismo, que ele também é ciclista que nem eu, até, pô, minha vida amorosa, não sei o quê. E tudo que a gente faz na DAO. Porque no final, quando você tira essas barreiras, ninguém tem rótulo nem nada. Estamos todo mundo ali alinhado, o objetivo e o propósito... Isso criou um ambiente muito, muito fértil. Por isso vocês têm que estar documentando isso com mais intensidade, né? Eu sei que vocês estão dando palestra, o caralho, mas, cara, vocês precisam documentar mais isso, né? Aí que entra o lado que o Orione sempre fala muito. Busy people. Tipo, todo mundo tem aquelas agendas infernais e esse é o mais interessante, né? Que apesar de tudo, da gente ter tanta coisa pra fazer, o lá empreendendo, o Eli... caçando empreendedor e o caramba, tudo acontecendo, a gente ainda consegue encontrar a maneira de tudo isso funcionar e encaixar e tá alinhado com o nosso propósito. Porque no final do dia, a gente não tá fazendo a alma como esse vai ser um negócio pra gente ganhar dinheiro pra caramba, ou ganhar dinheiro rápido, ou qualquer coisa do gênero. A alma é o contrário. A alma é o negócio que a gente investe hora, investe contato, tá todo mundo botando... por assim dizer. O nome também, que então, é o mais a importante. bunda na janela, né? De, se der uma caca aqui, todo mundo tá ferrado junto. É um segurando o outro. Então, se o Lyle amanhã fizer uma coisa esquisita na Web3, isso vai impactar em mim, no Eli e nos outros. E, então, todo mundo tá aí, accountability partner um do outro. Mas... como que a gente interage, as possibilidades que isso cria e isso tudo, esse é o mais louco. Só é possível porque é uma DAO. Se fosse uma empresa, ia até alguém, não. O cara tem mais capital líquido do que o outro, então ele pode comprar, investir mais, e aí ele tem mais ações, e aí ele tem mais peso no board, e aí tem isso, e aí tem aquilo, caramba. Agora a gente vai resolver alguma coisa, a gente pega, beleza. Precisa juntar os 28 aí falando, aí todo mundo... próxima reunião... live streaming no Twitch dos 21.